Olá, contador. Sou o Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. E eu ajudo empresas a gerenciarem seus ativos não circulantes de forma eficiente e segura. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo. Você já ouviu falar sobre inventário do ativo imobilizado? E qual sua importância na gestão financeira e contábil da sua empresa? Neste vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para fazer um inventário preciso e eficiente. O inventário patrimonial do ativo imobilizado é você evidenciar tudo que está registrado na sua conta de imobilizado no seu balanço. Todos os bens que você adquiriu durante a história da sua empresa, como maquinários, veículos, equipamentos de informática, mobiliários, estão registrados no seu balanço. E o inventário é o processo onde você vai fazer a verificação de que tudo que você adquiriu na empresa existe, de fato existe fisicamente, está sendo utilizado na geração de benefícios econômicos da sua empresa. O inventário patrimonial é para todas as empresas que possuem bens na sua operação, sejam maquinários ou veículos ou um parque de informática, mas bens que estão contribuindo para a geração de riqueza para a empresa, seja no fornecimento de produtos ou serviços. Independentemente se esses bens estão registrados no seu balanço, você precisa fazer este processo de inventário para fazer a regularização do seu patrimônio. Vou dar alguns exemplos de empresas que possuem ativos imobilizados na sua operação. Uma metalurgia, por exemplo, pode ter maquinários, laminadoras, moinhos, grandes máquinas que ajudam na produção do metal. Uma indústria da construção civil, por exemplo, que produz cimento, vai ter também grandes maquinários. Uma empresa que fornece serviços de data center vai ter muitos equipamentos de informática, servidores, roteadores, racks. Uma empresa do agro precisa ter tratores, subsoladores, diversos tipos de equipamentos para a produção daquele alimento ou daquela cultura. Uma empresa, um hospital tem muitos ativos imobilizados, desde maquinários até mobiliários, equipamentos de exames como raio-x, tomografia, equipamentos de análises clínicas diversos, todos os mobiliários dos quartos dos hospitais. Escolas possuem, as cadeiras das escolas são ativo imobilizado, as mesas, até se tem um playground, os brinquedos do playground também são ativo imobilizado. Então, dentro do seu negócio, tudo que você utiliza para prestar um serviço ou fabricar um produto, ele é um ativo imobilizado. Tem algumas regras, que configuram se o bem é ativo imobilizado além da produção, que está relacionado com vida útil e valor. Se um bem custa a partir de R$ 1.200 e tem uma vida útil estimada maior do que 12 meses, para o fisco ele já deve ser contabilizado no seu ativo imobilizado. Algumas normas contábeis que direcionam o que é ativo imobilizado, como o CPC 27, ou se a gente falar da norma brasileira de contabilidade, a NBC-TG 27, elas dizem que o ativo imobilizado não está relacionado diretamente ao valor, e sim ao quanto ela produz ou quanto ela traz de benefício econômico para a sua empresa. E, lógico, também a vida útil. Antes da gente se aprofundar em normas, eu vou contar alguns casos para ficar mais claro o quão importante é fazer o inventário patrimonial, quando é necessário fazer o inventário patrimonial do ativo imobilizado. Teve um caso onde um cliente
trouxe para a gente a necessidade de fazer o inventário porque ele estava fazendo uma expansão. Estava buscando investidores, parceiros de negócio que quisessem investir na empresa dele para que ele pudesse fazer uma expansão. Dentro dos custos que ele apresentou para esse possível sócio ou investidor, tinha a questão do ativo imobilizado, onde ele levantava que para fazer uma nova loja dentro do negócio dele, ele gastaria de 500 mil a 1 milhão só de maquinário, só de equipamentos de análise. Quando o sócio investidor analisou o balanço dessa empresa, surgiu um problema, porque como você me diz que eu preciso investir de 500 a 1 milhão, dependendo do porte da loja que eu vou montar, se o seu balanço patrimonial não conta essa história. Você não tem ativos imobilizados no seu balanço. Então, assim, neste processo, a empresa perdeu toda a credibilidade do negócio que ele estava querendo construir. E, na verdade, esses bens existiam. Eles estavam lá fisicamente. A loja dele, ou o negócio dele, precisava ter todos aqueles equipamentos para funcionar e para gerar serviços. Só que, como ele nunca havia registrado isso na contabilidade, nas contas específicas do ativo imobilizado, isso impediu que ele prosseguisse com o negócio. E aí entrou a necessidade de fazer um inventário patrimonial, porque o inventário patrimonial pode resolver este problema de avaliação dos ativos. Outro caso interessante é de uma empresa que estava se utilizando do benefício do crédito do ICMS nas aquisições do seu ativo imobilizado. E ela fazia isso com o procedimento tributário frequentemente. Porém, eles não tinham a segurança de que os ativos que eles estavam se creditando de fato eram imobilizados, estavam empregados na operação da empresa, no processo produtivo, que é uma das premissas para você poder se creditar do ICMS na aquisição do ativo imobilizado. A única forma que ele tinha de se certificar em segurança para continuar tomando esses créditos era fazendo o inventário patrimonial do ativo imobilizado, onde ele precisava identificar de cada nota que ele tinha informado ao fisco que ele tinha direito àquele crédito, se de fato era um ativo imobilizado que estava sendo utilizado na sua operação. E o único caminho que foi encontrado foi o inventário de ativo imobilizado. Outro aspecto importante do inventário do ativo imobilizado é nas melhorias de gestão e gerenciamento dos ativos. Em outro caso, um inventário que realizamos numa empresa, descobrimos que havia muito desvio de ativos que eram tirados da operação e eram canibalizados para a venda de peças. Então o inventário possibilitou a gestão da empresa descobrir esses desvios e tomar medidas para melhorar os processos e os controles, atribuindo responsabilidades para cada área no cuidado com os ativos. Então tem uma questão de governança também no aspecto do inventário. Ele ajuda a empresa a identificar estas falhas de gestão e de controle e aplicar processos e novas normas e procedimentos para que os próprios colaboradores da empresa tenham maior cuidado com este bem, já que ele tem tanta relevância dentro do balanço patrimonial e também afeta bastante no resultado financeiro da empresa. É preciso ter este olhar e esse cuidado, e o inventário ajuda muito nesse aspecto também. Então, o inventário ele não ajuda só a contabilidade da empresa, ele vai dar subsídio para diversas outras áreas, como manutenção, para engenharia e até para alta direção da empresa entender o que está acontecendo no seu parque fabril, quando a gente fala de uma fábrica, por exemplo. Falando um pouco mais de normas técnicas e legislação, para suportar ainda mais a necessidade do inventário do ativo imobilizado, a gente pode falar da Lei 11.638 de 2007,
Um ponto importante levantado na Lei 11.638 sobre o ativo imobilizado é referente ao teste de recuperabilidade dos ativos. Este teste ele visa comparar o valor justo do seu ativo imobilizado com o valor que está escriturado na contabilidade, ou valor contábil. E a lei diz para você fazer esse teste periodicamente, ou pelo menos uma vez ao ano, para garantir que o registro da contabilidade seja correto. O inventário ele é uma ferramenta importante para ajudar nesse processo, porque é através do inventário que você vai fazer o levantamento de todos os seus ativos para poder aplicar essa avaliação e esse teste. A correlação dessa exigência da legislação está no CPC 01, que é o de teste de recuperabilidade dos ativos. Essa norma ela diz para as empresas como que ela deve proceder ou o que ela deve trazer de informações para conseguir fazer esse teste de recuperabilidade. Outro pronunciamento contábil muito relevante e que traz para a gente também a necessidade de fazer inventários é o CPC 27, ativo imobilizado. Esse pronunciamento tem diversos pontos onde ele mostra para você que você tem que fazer um inventário. Um dos pontos é a revisão de vida útil dos ativos. Ele indica que periodicamente, ou pelo menos uma vez a cada exercício, você faça uma revisão da vida útil dos seus bens, para garantir que você esteja depreciando seus ativos corretamente. E também fala da questão do valor justo, que também está ligada ao teste de recuperabilidade. Então essas normas elas estão todas, interligadas. E em cada uma delas você percebe um ponto do ativo imobilizado que precisa ser cuidado e que o inventário vai ser uma ferramenta para ajudar você a deixar a sua empresa aderente a essas normas e à legislação. Se está comprovado a necessidade de se fazer inventário patrimonial do ativo imobilizado, eu diria que você precisa fazer ele periodicamente, pelo menos a cada ano, a cada exercício. Dependendo do seu negócio e das movimentações que existem dentro da sua empresa, pode ser que você possa fazer ele em espaços de tempo mais longos, mas tudo vai depender do como que está a sua gestão e controle patrimonial, de como isso está organizado e aplicado na sua empresa. Você pode fazer inventários gerais, o que a gente chama de inventário geral, quando você cobre 100% dos ativos imobilizados da sua empresa. Você vai passar por todas as filiais, todos os locais, por centro de custo ou bens localizados em poder de terceiro. De fato, você vai cobrir 100% dos ativos da sua empresa. Esse inventário geral, se você tem um controle patrimonial bem apurado, você consegue fazer em períodos um pouco maiores do que anualmente. Muitas empresas adotam o inventário anual. Algumas empresas que já têm uma maturidade muito grande na gestão e têm equipes grandes controlando o ativo, fazem em períodos maiores, a cada 3 anos, por exemplo. Agora, uma ferramenta muito útil para melhorar esse controle e melhorar a sua segurança quanto como estão registrados os seus ativos é fazer inventários cíclicos ou rotativos. A gente usa e escuta falar das duas formas, tanto cíclico quanto rotativo, que são inventários em pequenos locais. Então você elege um departamento para fazer inventário num determinado período. No primeiro trimestre do ano eu vou inventariar o meu departamento administrativo. Ou dentro de uma linha de produção, você vai começar com a parte de pré-fabricação. Tudo depende de como funciona a sua operação. Esses inventários cíclicos ou rotativos, eles ajudam você a ter já um diagnóstico de que se os processos que você implantou de controle estão sendo seguidos por toda a empresa. Você vai implantando a cultura da gestão patrimonial e do controle dos ativos imobilizados. Enquanto que o inventário geral,
ele tem de fato o objetivo dele é você aplicar todas os tipos de controle. Então vamos lá, no inventário geral você pode diagnosticar os desvios, os problemas de operação e gestão. Você pode diagnosticar que, fazendo a revisão da vida útil dos seus ativos, de que eles não estão depreciando no tempo correto. Você usa o inventário geral para você fazer o teste de recuperabilidade. Você usa o inventário geral para verificar se os seus créditos tributários estão suportados, ou seja, se de fato o que você está se creditando tributariamente é um ativo imobilizado, se aquele bem ainda está em operação. Você vai realizar a reorganização do seu patrimônio depois de realizar o inventário geral. Quando você for fazer o inventário do ativo imobilizado, você vai lidar com muitos dados. É extremamente importante que você conte com um software para te ajudar nesse processo. Através do software você consegue organizar tanto dados de localização dos ativos, os dados descritivos, as espécies de ativos que você vai inventariar, a codificação. E é importantíssimo que esse software tenha também um aplicativo para que você possa fazer a leitura dos dados em campo. Uma coisa que atrapalha e que muitas vezes faz com que as empresas procrastinem em realizar o inventário é justamente a operacionalização desse inventário. Justamente porque ela tem muitos detalhes e lida com muitos dados. E quando a pessoa normalmente vai fazer o primeiro inventário, naturalmente ela vai com uma prancheta e vai anotando os dados em campo, e para depois digitar esses dados, para depois confrontar com sua base. O software de inventário ele vai eliminar algumas etapas desse processo e vai agilizar tanto o seu trabalho em campo utilizando o aplicativo, como depois a organização desses dados no sistema, para que você possa posteriormente preparar a atualização do seu software de controle patrimonial ou ERP. Quanto mais esse software te permitir personalizar os campos, as codificações de acordo com a estrutura cadastral da sua base de ativos e da estrutura organizacional da empresa, mais fácil vai ser o processo de subida e atualização de carga ou atualização dos dados pós-inventário. Eu vou dar algumas dicas para você preparar a empresa para o inventário. O primeiro ponto muito importante é você conhecer a empresa, conhecer como está a base de ativos da empresa, fazer uma pesquisa, analisar os dados, ver como que tudo foi contabilizado no decorrer da história da empresa e quais são os procedimentos da empresa hoje para a contabilização desses ativos. Isso vai te mostrar, primeiramente, quão difícil vai ser o seu inventário, o quanto você vai encontrar de desafios. Vou dar alguns exemplos. Algumas empresas têm como padrão registrar no ativo imobilizado contabilmente apenas o dado da nota fiscal. Ou seja, ele escreve número da nota, o NF, o número dela e o fornecedor. E o valor total daquela nota. Não diz para você qual que é o ativo que está sendo registrado. Quando você analisa a base de ativos da empresa e detecta que ela tem os registros dos ativos de forma consolidada por nota fiscal, você já consegue se antever e saber que você vai ter um desafio lá na frente de identificar quais os ativos que você tem no seu parque ou na sua indústria ou no seu escritório que correspondem àquela nota fiscal. Outro exemplo é quando você tem os dados muito abertos. O que são muito abertos? Por exemplo,
Tem empresas que vendem computador que na nota fiscal vem discriminado gabinete, placa-mãe, pente de memória, disco rígido. E quando você vai fazer o inventário de ativo imobilizado, o que você encontra é um computador, é uma CPU. Você não vai ver o que está lá dentro. Então, isso também te mostra mais um desafio que você vai ter, que é de juntar contabilmente esses itens para um bem físico. Outro ponto que você pode identificar nessa análise é quando, por exemplo, a empresa reforma um prédio, né, ou constrói um prédio. E aí você vai achar lá na sua contabilidade pedra, cimento, areia, vergalhão. Você não consegue compor o valor daquele prédio, porque lembra, o prédio também é um ativo imobilizado. E você vai ter que fazer essa conciliação. Então, estes exemplos que eu passei é para você entender a importância de você conhecer a base de ativos da empresa antes de começar o trabalho. Porque você pode detectar que você vai ter outras atividades antes de ir a campo inventariar esses bens. Pode ser que você tenha que fazer um trabalho anterior, por exemplo, de reconstituição de base, ou seja, de buscar as notas físicas, uma a uma, de entender o que tem em cada nota fiscal, para depois compor uma base nova de ativos antes de fazer o inventário. Uma segunda dica é você ter normas de ativação definidas dentro da empresa. Ou seja, antes de você fazer o seu inventário, defina dentro da empresa o que será considerado como ativo imobilizado. Quais vão ser as regras que vão definir quais bens serão inventariados, quais bens devem estar registrados no seu ativo imobilizado. E a terceira dica é sobre mapeamento espacial. Onde você vai fazer inventário? Se você precisa conhecer as unidades ou as localidades onde você vai buscar esses ativos. É importante fazer esse mapeamento porque isso vai te ajudar, inclusive, a você organizar um cronograma para que você defina um tempo para você realizar esse inventário e esse levantamento de todos os ativos que você tem na empresa. Vamos recapitular o que vimos nesse primeiro vídeo. Breve explicação sobre o que é inventário patrimonial do ativo imobilizado, para quem é o inventário patrimonial do ativo imobilizado, falamos sobre a importância do inventário patrimonial do ativo imobilizado nas empresas, falamos sobre as normas técnicas que são importantes, que impactam e que direcionam para a realização de um inventário patrimonial do ativo imobilizado. Falamos sobre tipos de inventário patrimonial, a necessidade de ter um software especializado para inventário patrimonial do ativo imobilizado e dei 3 dicas de como preparar a empresa para realizar o inventário. Se esse conteúdo foi útil para você, curte, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode ser útil. Até o próximo vídeo.